eu tô muito tranquilo de realmente acreditar, né, nesse formato que a gente criou aqui de diretoria executiva, junto com o Maurício, e ele acompanhando isso junto com a gente. Então é um momento assim de muito orgulho de realmente ver essas conquistas que a gente está fazendo e que está sendo muito tranquila essa transição. Quando a gente começou esse trabalho de reestruturação, quando a gente estava nos primeiros passos disso, a gente tinha um grande objetivo, um sonho que a gente idealizava, que era ter a Maurício de Souza Produções, a MSP Studios, conversando com todas as faixas etárias. A gente falava muito que a Turma da Mônica conversa com o público de 0 a 99 anos. E sim, é verdade, porque a Turma da Mônica vem contando histórias há 4 gerações, né? Estar presente nas plataformas atuais, relevantes. Então acho que a gente sempre idealizou isso como um desdobramento natural da MSP. Essa expansão de marcas e o reconhecimento internacional também, né? A gente sonha e almeja ter o reconhecimento de uma marca de entretenimento global e não só do que a gente já é, que é esse ícone brasileiro. A partir do momento que eu assumo uma cadeira de conteúdo, eu tenho essa responsabilidade muito grande como filha, como profissional, mas é uma coisa muito divertida, assim, é uma coisa que é difícil chamar de trabalho, né? O meu filho brinca muito que ele vem aqui, ele vê tudo isso, ele fala, mãe, mas aqui é o seu trabalho? Ele vê um parquinho aqui, ele fala, mas como assim? Mas você trabalha aqui? Sim, eu trabalho aqui, é muito legal, eu trabalho com crianças, né? Muito, muito, muito gostoso. É uma empresa familiar, né? Então tem esse balanceamento de sempre manter aí uma posição financeira saudável e agora mais ainda está diante dos desafios de investimentos. Por isso que o planejamento enfim, ele já vinha sendo trabalhado nos últimos anos e adquiriu uma importância bastante grande agora, tá? Enfim, a gente realmente tem uma assertividade maior, né? E uma previsão do que fazer, aonde fazer e poder ir buscar a eficiência aí do capital. Eu cresci lendo Turma da Mônica, como a grande maioria dos brasileiros. Eu aprendi a ler, aprendi a escrever com a Turma da Mônica. Então eu me coloco no lugar de 99% dos brasileiros. Eu escrevo para mim mesma. E agora com filhos, eu escrevo para os meus filhos. Então não tem como eu não colocar o meu coração nesse projeto. Assim, não tem como eu ler uma história e não imaginar que os meus filhos estão absorvendo tanta mensagem legal, positiva. Os fãs, eles vêm falar conosco, e especificamente comigo, e é sempre com muito carinho, né? Eles sempre vêm contar uma história de porque a Turma da Mônica fez parte da minha infância dessa ou daquela maneira. E assim, 100% das vezes é sempre com muito carinho, com uma relação de afetividade que todos têm com a Turma da Mônica, com a marca, e é sempre muito genuíno, dá pra perceber que é genuíno. E eu acho que o nosso grande desafio, como agora fazendo parte dessa nova diretoria executiva, dessa gestão da MSP Studios, é justamente a gente manter isso. Então o nosso trabalho e o nosso foco para os próximos anos é a gente continuar esse legado que o Maurício criou há 60 anos. O momento em que eu me dei conta de que eu era filha do Maurício de Souza foi quando eu estava na escola, acho que eu tinha por volta de 4, 5 anos, que eu comecei a perceber que havia uma movimentação muito diferente quando meu pai chegava. Então ele ia para a minha escola, como todos os outros pais, mas todo mundo tinha uma reação diferente quando ele estava perto. E eu comecei a sentir muito ciúme disso. Eu tinha muito ciúme de outras crianças, das crianças abraçarem ele, tirarem foto com ele. Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. A minha mãe me puxou e falou, filha, seu pai é o Maurício de Souza, ele faz isso, isso e isso. Sabe a Turma da Mônica? Ele que criou a Turma da Mônica e as pessoas gostam dele por causa disso. Então eu tive que entender, aceitar aos 4 anos de idade, na escolinha, há muito contragosto, mas eu aceitei e no final das contas foi maravilhoso. Até hoje eu amo isso. Eu tinha um sério problema com as pessoas falarem que ele era como se fosse um pai pra ele. Mas eu entrava num modo ciúme, assim, que, meu Deus do céu, era muito difícil. Que isso daqui é minha família também, né? Isso aqui não é... Quando eu falo trabalho, talvez a gente sempre
coloque o trabalho ali numa computação meio tipo uma coisa mais técnica, né, que você não tem muito envolvimento, necessariamente tem um envolvimento emocional. Não, aqui tá a minha vida, assim, tudo o que a minha família construiu, me deu, o que eu sou, veio daqui. Então eu sou isso daqui também. Então eu devo a minha vida, todo o meu amor, todo o meu conhecimento a isso daqui. Então acho que o que pega mesmo é que essa responsabilidade, né, de realmente entender a posição que eu estou agora, mas ao mesmo tempo esse lugar muito especial no coração de entender que isso daqui sou eu, de que isso daqui é a minha vida. E a vida de muitos brasileiros também. Financeiro é um sujeito um pouco... Enfim, a gente é um pouco pessimista, né? E toda vez que eu achava que o mundo não estava cor-de-rosa, no outro endereço que nós tínhamos, eu subia para o 5º andar, que é onde ele ficava, eu ficava no 1º, e batia meia hora de papo com ele e saía de lá vendo o mundo cor-de-rosa. Então esse é o Maurício, tá? Acho que assim é a visão que eu tenho dele que me fez muito bem, tá? E foi na idade adulta, né? Muito mais do que na idade de criança. A MSP Studios, ela me pega muito no coração por alguns motivos. O primeiro, por eu ser dessa família, eu sou filho da Mônica, neto do Maurício, então participar dessa contação de história, desse momento, vamos dizer assim, né, que já são 65 anos, mas desses momentos, aquece muito o nosso coração. Mas, obviamente, quando a gente vê o brilho no olhar das pessoas, quando elas encontram o Maurício, ou o agradecimento pelo Maurício, pelas histórias do Maurício terem mudado a vida daquela pessoa, isso não tem preço. Isso a gente não se acostuma, a gente não consegue se acostumar. A gente vê diariamente isso, pessoas que tiveram a vida mudadas, as vidas mudadas pelo Maurício, pelas histórias, pelos personagens. Mas é impressionante como toda vez que a gente é impactado por uma história dessa, tem que fazer um esforço para não escorrer uma lágrima, assim, porque é muito emocionante.